Seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa Franca, e hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente nem conhecia, que é o Novembro Roxo. É um tema que é uma ação histórica que está acontecendo aqui em Confresa, a primeira mobilização conjunta em apoio às gestantes nesse Novembro Roxo, mês de conscientização sobre a prematuridade. É um tema urgente que salva vidas e também fortalece o futuro das famílias, né? Nós vamos entender e também o impacto dessa campanha, os cuidados necessários e também como Confresa está apoiando suas gestantes. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui a doutora Ana Thalissa, ginecologista e obstetra, que inclusive esteve aqui outro dia, já está virando de casa, né? E também o Dr. Cornélio Magalhães Júnior, que também é ginecologista e obstetra, que está aqui hoje com a gente para falar sobre o Novembro Roxo e fazer as nossas desmistificações, saber o que é esse mês e como é que a gente pode ajudar as gestantes que têm aí os seus bebês prematuros. Vou dar aqui, cumprimentar primeiro a doutora Ana. Obrigada, doutora Ana, por estar aqui mais uma vez, né, para a gente conversar, falar sobre saúde. Eu que agradeço o convite, Camila. Dessa vez já estou mais preparada. Né? Já está em casa, né? Já estou em casa. Parabenizar o Dr. Júnior, né, pela iniciativa nessa conscientização, né, de um tema tão importante e que impacta tanto na vida de tantas famílias, né? Doutor Júnior, muito boa noite, obrigado por estar aqui hoje para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu, particularmente, não tinha conhecimento, então vou saber muito hoje aqui, vou aprender um pouco com vocês. Bom, Camila, nós aqui agradecemos esse espaço, é uma atitude muito nobre de ter aberto esse espaço para a gente. A educação em saúde, ele tem um impacto tão grande. É muito mais importante a educação em saúde do que atender um paciente de cada vez, né? A gente sabe que aqui, nesse momento, a gente consegue alcançar toda uma sociedade e a gente tem resultados muito mais satisfatórios. Ótimo. E vamos começar, então, falando sobre o Novembro Roxo. O que significa o Novembro Roxo? O Novembro Roxo partiu da Organização Mundial de Saúde. Aí, assim, existem alguns conceitos que precisam ser definidos para poder a gente entender. A Organização Mundial de Saúde declara que quem nasce com 259 dias, que dá 37 semanas, até essa data, fala-se que é um parto prematuro, é um bebê prematuro. Ele não está maduro para sobreviver adequadamente fora do útero materno. Certo. Né? Então, a partir desse conceito, eles criaram essa política de conscientizar, fazer educação em saúde, fazer a prevenção para poder tentar e conseguir, e tem sido assim, resultados fantásticos ao longo, depois que começaram a ter essa visão, e para poder diminuir, depredar, né, a quantidade e a qualidade desse bebê que nasce. Que a gente sabe assim, que o nascer prematuro não é só a questão assim, de vai morrer, né? Não é só isso. Tem também o neném que nasce prematuro, que sobrevive e pode viver com sequela. Entendi. Então, o nascer prematuro, além de sobreviver, que esse neném ele sobrevive, mas com a qualidade de vida satisfatória para a sociedade. Entendi. E desde quando isso começou? Desde quando que as pessoas são atentas a esse assunto, olham com mais cuidado, com mais cautela para isso? Olha, Camila, esse assunto não é novo.
né? Esse assunto, eles jogam mais luzes nesses assuntos aonde tem maternidade de alta complexidade, Uhum. né? Então, assim, nesses Que não 24 é o anos... nosso caso aqui. Sim, nesses 24 anos de formado, eu sempre, em novembro, nas maternidades, sempre teve esse movimento de Novembro Roxo. Mas, aqui em Confresa, embora não tenhamos uma maternidade de alta complexidade, nós somos uma cidade polo. Uhum. Né? Então, assim, no leste, aqui no Vale do Araguaia, não existe nenhuma UTI neonatal. Sim. Então, só com aeronaves para poder transferir esses pacientes. Uhum. Então, a gente tem uma situação assim mais delicada. Então, a gente viu verdadeiramente a necessidade de estar fazendo aqui esse Novembro Roxo. E é o primeiro ano que vocês estão fazendo? Aqui em Confresa, o primeiro ano. Como é que vocês definiram isso? Porque parece que é um grupo de médicos, de clínicas. Como é que está funcionando isso? A gente se reuniu e viu essa necessidade. O novembro estava se aproximando. Muitos de nós já sabíamos do Novembro Roxo, das nossas maternidades, as quais de onde nós viemos, né? Que todos temos formações, passamos por maternidade. Com certeza. E nós vimos essa necessidade porque o nascer prematuro aqui em Confresa tem sido verdadeiramente aumentado muito a incidência, porque os pré-natais de alto risco têm aumentado. Confresa, quem antes que eu falo assim, 4, 5 anos atrás, não um antes distante, um antes breve, quem às vezes ia embora daqui para ganhar neném fora, ia para Goiânia, ia para Querência, ia para Barra do Garça, ia para Palmas, e hoje a gente vê esse fluxo voltando de lá para cá. Certo. Às vezes, por exemplo, quem tem a mãe que mora em Goiânia, em vez da gestante ir para Goiânia, a mãe vem. Então o fluxo inverteu. Então, verdadeiramente, significa que as pessoas também estão confiando mais na medicina aqui de Confresa, né? Sim, evoluiu demais. E aí o senhor estava falando sobre essa questão das clínicas, do envolvimento dos médicos e como é que isso está acontecendo. Então, nós fizemos um cronograma, né? Acessamos as mídias da cidade, porque assim, o profissional da comunicação de saúde tem esse dom de fazer acontecer, né? A informação, levar a informação. Propagamos isso, né? Quem Sim, faz são vocês e a gente propaga, com muita eficiência. E a gente fez essa parceria e tem dado frutos. Eu creio que durante esse ano vai dar frutos. Isso vai impactar a cidade. Eu creio que vai impactar a cidade. Acho que o grande objetivo, né, é tentar conscientizar as mulheres da importância de fazer um pré-natal, de acompanhar regularmente, de se atentar às mudanças que o corpo apresenta. Por exemplo, uma das causas muito importantes de trabalho de parto prematuro são infecções vaginais, infecções urinárias, que em uma paciente não gestante, no geral, pode não ter impactos tão importantes. Então, às vezes, aquele empurrar com a barriga ainda é aceitável, prevalece, né? Apesar de não ser bem assim, que pode causar danos futuros, né? Mas no imediato ainda é aceitável. Mas na gestação, não. Então, perceber sinais e sintomas e procurar ajuda e rastrear ativamente, não é esperar ter, é procurar mesmo. Às vezes no pré-natal a gente encontra, né? Mas vou ter que fazer exame de urina de novo, não tô sentindo nada. Sim, vai fazer exame de urina de novo. O objetivo é pegar a infecção inicial mesmo, não é esperar você sim ter sintomas. Porque podem ser esses pequenos detalhes que vão gerar por exemplo, uma gestação que vai gerar na prematuridade da criança, é isso? Sim, a peneira fina e a repetição é que faz a gente
pegar esses detalhes. Eu tenho o hábito de dizer assim, que a minha esposa, nós temos 4 filhos, ela fez o teste HIV 16 vezes, né? Então, assim, ela tem certeza absoluta que não tem HIV, até no último filho, né? Então, assim, essa repetição, e aqui em Confresa, por exemplo, eu já tive a oportunidade de pegar uma moça de 14 anos que, ao fazer o pré-natal, descobriu que tinha HIV positivo. Então, assim, descobriu no pré-natal. Então, assim, o pré-natal é essencial. Um bom pré-natal é tudo. E esse Novembro Roxo, vocês estão atendendo pessoas de baixa renda? Como é que está funcionando isso? Não, esse ano a gente não conseguiu fazer um fluxo de atendimento Como é que ainda. vocês se organizaram, né? Esse ano a gente não conseguiu fazer esse fluxo. Foi assim. Vocês estão desmistificando, digamos assim? Sim, nós estamos conscientizando a população. Eu creio que ano que vem nós vamos chamar os pediatras junto conosco, que desse ano a gente não conseguiu acessar os pediatras. Os laboratórios a gente não conseguiu acessar e não tivemos tempo também. E ano que vem nós vamos preparar com antecedência, né, a partir do meio do ano ali, vamos começar a trabalhar, chamar a Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente poder trabalhar junto, talvez a APAE, não sei, vai depender das nossas pontes, né, que a gente vai traçar. E eu creio que ano que vem, esse mesmo Novembro Roxo vai ter uma amplitude e uma envergadura muito maior. A gente estava falando aqui e eu gostaria de dar continuidade a isso. Quais são os principais sinais que a gestante precisa observar durante o pré-natal? O pré-natal, ele é muito delicado. O pré-natal, a repetição no pré-natal é que faz a gente saber verdadeiramente para que lado vai soprar o vento. Então, eu tenho o costume de dizer com minhas pacientes que não é como é que começa, é como é que termina, né? Então, assim, durante o pré-natal, muita coisa acontece, muita água passa debaixo da ponte. Então, a doutora Natalissa falou a questão da infecção, que a infecção, a gente frisa muito isso, porque a infecção, ela pode fazer com que o bebê nasça antes da hora e infectado. E com uma pneumonia congênita, por exemplo, que é muito, muito grave no neonato. E é uma das maiores causas de morte e de morbidade, né? Nessa fase. O neonato é aquele neném nas 4 semanas, as primeiras 4 semanas depois de nascer. Essa é a definição de neonato, né? As primeiras 4 semanas. E assim, a prematuridade é a maior causa de mortalidade no primeiro ano de vida da criança, né? Porque se ela nascer prematura, isso dá um reflexo do primeiro ano de vida dela? Sim. A maior causa de morte no primeiro ano de vida de uma criança é nascer prematuro. Teve um estudo da Unifesp que ela fala pra gente, né? 55% das mortes dentro do primeiro ano de vida é decorrente à prematuridade. A gente está falando de um problema de saúde pública mesmo. É algo que gera 8 bilhões para o governo. 1 em cada 10 nascidos nascem prematuros. Sequelas motoras, respiratórias, no neurodesenvolvimento da criança. Então, você pensar que não é só a criança, é um adulto com necessidades especiais. Talvez algo que pode ser prevenido. Na grande maioria das vezes, sim, né? Então, a principal causa de parto prematuro entre as infecções, inflamações, colo curto. Esse colo curto a gente consegue detectar a partir da ultrassom e aí tomar algumas medidas para prevenir isso, né? Então tem a cerclagem, progesterona, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Depois a segunda causa entra a ruptura prematura de membranas, que também tem relação com as infecções. E a terceira maior causa, ela acaba sendo por causas maternas, né? Então, uma pré-eclâmpsia, um diabetes, outras causas que daí são necessárias no intuito de aquele momento, aquele local não é mais, a barriga já não é mais
o melhor lugar para o neném, seja pela mãe, para a gente salvar, porque a gente sabe que talvez aquela mãe ela não vai suportar, seja o neném não vai mais suportar ficar ali dentro, né? A gente sempre usa um conjunto de dados, então existe uma regrinha que os pediatras falam muito, que é para a cada um dia que o neném passa dentro da barriga, é 2, 3 dias a menos de UTI para ele fora da barriga, considerando na prematuridade. Eu já ouvi muito, não sei se isso é lenda ou se é verdade, mas dizem que, por exemplo, as crianças que nascem de 8 meses sofrem mais risco do que as que nascem de 7 meses. Isso é folclore? Na verdade, eu brinco com as pacientes e falo assim, 8 meses ele tem uma variação muito grande. Você concorda comigo que um mês tem, no geral, 4 semanas? Aham. Então, eu saio de um prematuro extremo, vamos considerar 28 semanas, para 32 semanas, que é o neném que já tem um prognóstico bom, principalmente se aquele parto foi previsto. Então, dá pra gente fazer um amadurecimento pulmonar, dá pra gente fazer um sulfato, e aí a gente traz um prognóstico muito melhor para essa criança. A gente encaminha para uma rede onde tem UTI, não espera para nascer aqui para depois ser transferido, né? Então tem uma variação muito grande, por isso que a gente, obstetra, a gente pega muito no pé, tem que saber as semanas, a semana é tão O importante. que conta são de verdade as semanas. E a semana exata para um nenê estar pronto para nascer são 37, a partir de 37, a né? partir de 37. E também tem um limite, né? 41 a 42, depende do protocolo que você usa. No geral, é mais comum considerar as 41, mas tem alguns locais, alguns protocolos que falam em 42 semanas. Apesar da gente falar tanto da importância, né, do pré-natal e tudo, muita gente acaba fazendo no SUS, outros fazem em particular, né? As pessoas ainda têm noção, as mães, principalmente as gestantes, elas têm essa noção da importância de fazer um pré-natal bem feito? Não. Na verdade, é uma minoria, assim, que leva isso Que leva a tão sério, de fato. Não, eu só atendo no particular, então as pacientes que me procuram, né, não tem muito aquela história de ser o agente de saúde que foi lá obrigar. O Júnior vai saber falar melhor do que eu. Então, eu também não faço pré-natal na rede pública. Porque, assim, o pré-natal da rede pública ele é focado no PSF, né? E no CISAX, aqui, né? Sim. Então, assim, como eu trabalho pela rede pública, mas na maternidade, já lá no fim da linha, né? Então, mas assim, a gente observa, mesmo de longe, mesmo observando o panorama, né? Que assim, por mais que a gente não tá lá no PSF, mas a paciente chega pra gente no final, a gente abre o cartão de pré-natal, a gente faz perguntas, a gente, como um bom entendedor, né? A gente olha e observa. As pessoas não têm consciência que deveria ter. A doutora Ana Paris foi muito feliz na fala dela, assim, a minoria, né, que você vê que tem um compromisso, que sabe das consequências, que faz as perguntas certas, até o jeito que a pessoa se comporta na consulta, as perguntas que a pessoa faz, você sabe que a pessoa tem um entendimento, sabe que a pessoa tem um conhecimento, sabe que a pessoa tem, sabe, lá em Minas Gerais... Ela estudou minimamente o pré-natal, né? Sabe o que ela está fazendo, aonde que ela está, né? O mineiro fala assim, um cotonco voa, né? A pessoa sabe onde que está e para onde que está indo, né? Na verdade, isso me fez até relembrar, assim, uma coisa que o Júnior vai passar por isso também, né? A parte boa do pré-natal é ver o neném, né? Então, as pacientes amam Querem fazer ultrassom. E não que o ultrassom não seja importante. É que na hora eu falei assim, as pacientes que me procuram, mas me fez recapitular algumas coisas. Eu tenho ficado mais em cima das minhas pacientes em relação à regularidade das consultas, e daí seja comigo, seja no postinho. Eu entendo que às vezes é oneroso fazer só comigo. E é uma coisa que eu falo, eu não quero paciente perdida no mundo, que já aconteceu algumas vezes no consultório.
A paciente ia lá, fazia uma consulta de pré-natal inicial, aí fazia outra pingada, mas aí ficava indo fazer ultrassom, como eu faço ultrassom, ficava indo fazer ultrassom comigo. Aí fazia ultrassom, tá. A gente conversa com a paciente, né? Obviamente, oi, tudo bem, como você tá? É ali durante o exame, eu não consigo ser aquela médica estática, isso é meu, né? Então, não, então tá, então tudo bem, né? Mas, e aí, às vezes, quando eu assustei, teve um caso recente, quando eu assustei, a paciente chegou, estava no final do pré-natal, e ela simplesmente tinha feito 2 consultas de pré-natal. E aí eu fui questionar e a paciente ficou extremamente ofendida. Não, mas eu tô vindo aqui fazer ultrassom. Mas ela tá indo fazer ultrassom, Ultrassom. não consulta. Então, eu acho que acontece muito isso com As médicos pessoas que confundem. fazem ultrassom, né? As pessoas confundem muito isso. Estar tudo bem na ultrassom não quer dizer que tá tudo bem nas demais E na partes, mas maioria ali na das vezes ultrassom a gente parece não que o tá ferindo. interesse dos pais é querer saber o sexo da criança, né? Sim. E não tudo que reverbera antes disso, né? Sim, ali na ultrassom eu não estou avaliando o peso da paciente, eu não estou avaliando pressão, não estou, apesar de eu estar conversando, de eu estar, não é só, pré-natal não se resume só em ultrassom, apesar dele ter um Uma papel importância muito importante, né, grande, né? Uhum. no pré-natal. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, na verdade, ele não deixa de ser um alerta às próprias gestantes. Seria isso, né? Sim, o público-alvo é as gestantes. Ou para quem, uma futura gestante, quem está pensando em Ou o pai da gestar, né? família, né? Alguém que, a mãe, que, né? Que está Pode acompanhando junto. incentivar para que possa essa gestante estar procurando auxílio, independente se seja no posto de saúde, se seja na rede particular, mas que não deixe de fazer o pré-natal. Exatamente isso, Camila. Eu até ia aproveitar o momento para falar, né? Que é uma coisa que a gente encontra muito, né? As pacientes às vezes falam, ai, mas é tão difícil no postinho lá. Eu sinto muitas vezes as pacientes desmerecendo o clínico geral que está lá no postinho, a enfermeira. É, e eu, particularmente, eu acho que eles fazem um serviço muito bom. Claro que às vezes você pode ter tido uma infelicidade, mas no geral eles fazem e fazem bem feito. Uhum. Eles o básico eles sabem fazer muito bem. Então, a minha opinião particular é que isso não é uma desculpa. Então, se você tem a possibilidade de fazer com o médico que você quer, no particular, faça, que ótimo. Mas se você não tem, não pode, isso não justifica você não ir, não procurar o postinho de saúde, não fazer. Eu sinto, eu falei, eu trabalho só no particular e às vezes eu fico bem, bem chateada mesmo vendo os pacientes desmerecerem tanto o SUS. Uhum. Só quem já trabalhou no SUS, eu já não trabalho, mas eu já trabalhei muito. A minha formação foi no SUSão mesmo, né? Coincidentemente, o Júnior fez residência no mesmo lugar que eu. Temos a mesma formação, né, doutora? Uhum. E ele viveu o mesmo que eu, e só quem passou no Regininha sabe o que é, né? O SUSão da vida mesmo, maternidade de alto risco, com pouquíssimo recurso, e a gente tinha que se virar nos 30 lá e fazer acontecer. Então, acho que a gente tem que valorizar muito esses profissionais, que muitas vezes eles estão ali dando a cara deles a tapa e fazem um bom serviço. Não, eu acho muito injusto desmerecer isso. Como é que é tratado, por exemplo, essa questão do pré-natal em comunidades, por exemplo, como indígenas, quilombolas? Isso tudo tem acesso? Tem. Eles têm a referência deles, a comunidade indígena, cada tribo tem lá o seu posto de saúde, né? E eles fazem pré-natal
E eles, interessante, que eles vão atrás, assim, eles têm os técnicos de enfermagem que são responsáveis, eles são cobrados, né? Eles têm metas, né? Para serem cumpridas. Exatamente. Então, assim, eles são, apesar, né, da cultura, apesar de algumas outras situações, eles vão atrás, eles perguntam, né? Eles têm carros, né, para levar, para trazer, então eles são bem assistidos. Que bom. E os cuidados essenciais, né? Apesar, a hora que a mulher descobre que ela está grávida, o ideal é que ela já procure, então, uma unidade de saúde. Sim, o pré-natal, ele vem modificando ao longo dos 10 anos para cá, por causa das tecnologias, das novas tecnologias, principalmente o ultrassom, né? Por exemplo, você tá um simples exemplo aqui, o morfológico, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que há 10 anos atrás não existia, né? E hoje ele é muito importante. E apesar de que a medida do colo seja mais importante lá no segundo trimestre, a gente já tem uma prévia, né, da medida do colo cá no primeiro trimestre. E a predição de pré-eclâmpsia. Hoje, com o Doppler das artérias uterinas, a gente consegue saber qual é a paciente que lá com 30, ou seja, 5 meses após, 6 meses depois, vai desenvolver pressão alta na gravidez. Por quê? Porque a fisiopatologia da pré-eclâmpsia é uma doença da placenta, né? É uma doença do neném, né? Ela não é uma doença da mãe, né? Tanto que quando o neném nasce, a placenta vai junto, a pressão dela, a tendência da pressão da mãe é normalizar. Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente consegue saber quais são os principais pacientes que vai ter. Tem o diabetes gestacional também, né? Tem o tratamento, a gente consegue entrar com a medicação na fase certa, até 15 semanas, depois de 15 semanas não adianta muito. Então, assim, é um exame que tem a data certa de fazer, caso dê positivo, tem o tratamento, e a gente tira essa paciente não, provavelmente, esse neném não vai nascer prematuro. E se nascer prematuro, é um prematuro quase a termo, que não tem tanto impacto assim, como se fosse um prematuro, por exemplo, né, um prematuro de 28 semanas, por exemplo, é um prematuro gravíssimo, né, muito grave. Diabetes gestacional também consegue descobrir no pré-natal? No pré-natal e não no ultrassom, né? Aí nós temos as triagens de pré-natal, da glicemia de jejum, nos primeiros exames, assim que a paciente chega no consultório, ela vai fazer essa triagem. E caso dê alterado, ela já tem o diagnóstico, ela vai ser acompanhada até o final da gravidez. Se der normal, ela vai passar por uma segunda triagem entre 24 e 28 semanas. Ela vai fazer um outro exame chamado TOTG, que é tipo um teste de tolerância à glicose, que ela vai tomar um xarope e vai medir a glicose 3 vezes, jejum 1 hora depois e 2 horas depois. De acordo com esse resultado, é a segunda triagem, por causa das alterações hormonais da gravidez, ela tem um pouco mais de propensão a desenvolver diabetes nessa fase entre 24 e 28 semanas. E aí, dando positivo, ela tem que ser acompanhada até o final da gravidez para o diabetes gestacional. Isso impacta diretamente no parto e no neném que vai nascer. Isso que eu ia falar, porque é importante a gente lembrar tanto a pré-eclâmpsia, né, quanto o diabetes, ele pode levar tanto a perca da mãe quanto da criança, né? Sim, pode ter a morte do binômio, né, materno e fetal, pode ter a morte materna e pode ter a morte fetal. E são coisas que dá pra gente agilizar antes, né? Prevenir. Quase 100%. O negócio é que o brasileiro também, ele não é muito da prevenção, né? Ele gosta mais de agir após o problema estar instaurado, né? Então é muito importante essa campanha que vocês estão fazendo, trazendo essa consciência, porque muitas pessoas acabam não tendo, e pela pouca informação, às vezes, apesar que hoje nós temos um mundo muito mais bem informado, né? Mas mesmo assim as pessoas parece que ficam, às vezes, desinteressadas de fazer as coisas que são básicas, que são certas, né? E podendo evitar aí coisas gravíssimas,
como essas que a gente está falando aqui, que podem trazer uma tragédia familiar, né? Porque ninguém quer perder um ente querido aí numa gestação ou um filho, né? E isso pode, de fato, acontecer se isso não for, como o senhor disse, antecipadamente visto no pré-natal. Só se descobre assim. Aproveitando o gancho, né? E não é só pensar na perda, né? É o impacto que esse parto prematuro vai trazer para aquela família. Então, tem crianças que ficam 2, 3 meses na UTI. Aquela mãe, ela fica ali 2, 3 meses, de manhã, de tarde, de noite. Eu fui mãe de UTI por pouco tempo, mas eu fui meu primeiro filho, ele nasceu e foi para UTI. E foi a pior noite da minha vida. Aquela noite, o dia. Eu tinha acabado de passar por uma cesárea o dia inteiro. É, ir lá, ver aquela angústia. E olha que, graças a Deus, o meu caso nem era um caso grave, assim. Logo pela manhã, quando eu cheguei, que eu vi, acabou que o meu filho ficou na UTI até o final do dia, porque infelizmente tinha outras crianças piores e o médico acabou não conseguindo dar seguimento à alta dele, então só foi conseguir dar no finalzinho do dia, início da noite. E aí eu tinha que ficar indo, voltando. E assim, foi. Não, Angustiante. é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Então, assim, a gente não tá falando só em sequelas no neném, não é só um impacto naquela criança, é um impacto na família toda, Toda. né? A- o pai que às vezes não pode voltar ao trabalho no tempo hábil porque tem que ficar. O custo que muitas vezes, porque nós não temos UTIs, é só nos grandes centros. Com certeza. Então, Até chegar uma UTI sim, aqui, né, quando o precisa. custo E de vir uma todo UTI, minuto vale, né? o custo dessa UTI vir é toda uma família que está sendo. Às vezes tem mais filhos em casa, não é aquela. Foi só no hospital ganhar neném, voltou para casa, tá de volta com os filhos, muitas vezes filhos pequenos, e aí como explica a mamãe não vai mais voltar para casa, né? Tá lá quem está cuidando dessa criança que ficou. Então é um problema. Se a gente for olhar, o pé da letra é muito mais amplo, né, do que apenas aquele fato. Com certeza. Para a gente encerrar, gostaria que vocês deixassem aí o que mais deveria ser falado sobre esse tema, né? A importância, a gente já falou disso, e tomara que tenha continuidade. E como o senhor disse, que ano que vem também possa ter uma campanha mais de ação também, né? Que seria interessante. Sim, pelo impacto que teve esse ano, a gente sabe que ano que vem vai ser um negócio mais vultuoso, né? E verdadeiramente a gestante, a família, ela quando engravida, eu tenho costume de falar que o casal grávido, ele faz projetos, né? Faz o quarto do neném, pinta o quarto do neném, compra o bercinho e tal. E assim, às vezes, quando vem um desfecho ruim, né? Quando vem igual, né, foi citado aqui a respeito de um falecimento, né? Ou fetal, tal. Isso impacta a família, assim, Bruscamente. bruscamente. A sociedade também, os vizinhos, né, os parentes, os amigos. E a cidade, né? Que nossa cidade nossa não é só uma cidade grande, não, assim, então a cidade impacta a cidade, Uhum. né? E às vezes uma criança de Porto Alegre do Norte, nem é da cidade, a gente sente um impacto aqui também. Então é um assunto assim de extrema relevância, né? É um assunto muito importante. Eu creio que é, vai gerar muitos frutos. E assim, o Mato Grosso, ele tem 138 leitos de UTI, né, neonatal, Uhum. né, e 74 de crianças maiores. São 10 cidades hoje que tem UTI neonatal, e nós somos, acho que em torno de 3 milhões e 500 mil habitantes, mais Se ou menos pensar, é muito 600 mil, pouco, né? né? E são 142 municípios, né?
e são 10 cidades que têm essa UTI neonatal. Então, e nenhuma pro lado de cá, né? Se for colocar aqui a BR 158, né? Que tem ali o nosso estrado de chão ali, né? Então, assim, pro lado de cá, a gente não tem, né? Então, assim, a gente trabalha mesmo com aeronave, UTI aérea, né? E é extremamente angustiante você ver na maternidade uma família esperando vaga de UTI, né? E muitas vezes, assim, sai vaga de UTI, mas o avião não consegue pousar à noite. Aí a criança tem que passar a madrugada aqui, né? E para no outro dia seguinte sair daqui, né? Então, assim, a gente vê no coração, assim, a gente que é pai e mãe também, né? A gente que é pai e mãe, a gente vê no coração dos pais a angústia, né? E então esse Novembro Roxo vem de encontro a isso, né? Que a sociedade, ela se conscientize mesmo, porque o pré-natal é tudo, né? O negócio não é mandar a criança para UTI. O negócio não é mandar a criança para UTI, é não deixar essa criança nascer e precisar de uma UTI. É começar certo, né? Na realidade, até antes do pré-natal, né, doutor? A gente acaba recebendo poucas consultas pré-concepcionais, né? Exatamente. Se a gente for ao pé da letra, deve existir uma consulta pré-concepcional. O ácido fólico tem que ser iniciado 3 meses antes da gestação e não quando depois que estar gestante, né? Então, detectar alterações para evitar que durante a gestação elas aconteçam, né? Então, é muito isso. Olha, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, parabenizar por estarem, né, encampando esse movimento. Eu, como eu disse, não sabia, né, que existia esse Novembro Roxo, mas como vocês dissertaram muito bem aqui sobre a importância da gente cuidar, e eu acho que a gente começar a vida direito, né? Já desde o início mesmo, começar da forma certa, com o pré-natal, ou às vezes planejar a gravidez também, como a senhora disse, né? Começa de uma forma mais correta. Então, vamos torcer para que essas mães que não sabiam dessas informações, que elas passam a ter essas informações e que possam levar isso com mais seriedade também, né? Levando realmente em risco, contabilizando os riscos que ela pode ter para ela e para a criança. Então, meu muito obrigada a vocês. Nossa, eu que agradeço. Obrigada, Camila, pela oportunidade, né? Aproveitar para parabenizar mais uma vez o Dr. Júnior pela iniciativa. Tem os outros parceiros, né, também. Tem a doutora Joana, o doutor Alexandre, o doutor Silvio, da CDI, tem a doutora Danila, da Clínica Vida, tem o doutor Vladimir, né, a doutora Iniege, né? Legal, e se eu tiver esquecido alguém, me perdoe de coração. Reuniram a classe médica para encampar, né? Isso é muito legal. Tomara, como o senhor falou, né, que ano que vem tem outras classes também envolvidas e a gente aqui está de portas abertas para falar desses e de outros assuntos, que a gente possa levar informação, discernimento para as pessoas e conteúdo com responsabilidade também. Então, muito obrigada, viu? Quero aqui falar dos nossos patrocinadores, agradecer mais uma vez a Fashion Store, lá da Rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa. É a loja que veste o programa Conversa Franca, que me veste, e é lógico que eu me sinto muito bem com as roupas que escolho lá. Lembrando que lá tem roupas femininas e também masculinas. Tá chegando aí o prêmio Melhores do Ano, então passa lá porque tem novidade, tem roupas lindíssimas para vocês. Agradecer também a Unividas Laboratório de Análises Clínicas. A Unividas vocês conhecem, já sabem, né, da responsabilidade, tecnologia que eles têm de ponta para fazer os exames, inclusive nós aqui de casa somos clientes Unividas. Agradecer meu parceiro Matheus, da Zugo Store, celulares e acessórios. Lembrando que lá você também encontra Starlink, porque hoje todo mundo precisa estar conectado, né? Infelizmente ou felizmente, mas a gente quer estar conectado o tempo todo.
Então a Starlink está aí e o Matheus lá na Zugo Store você encontra. Além de celulares, iPhones novos, usados, e eles pegam também o seu telefone para você fazer a troca lá, é muito bacana. Agradecer também a Zenilda Chef, que é a chefe de cozinha, que leva sabor e qualidade para todos os momentos especiais. Fazer um agradecimento também à nossa produção técnica, né? A produção de Pamela Nunes, a edição é do André Oliveira e também do William Lopes da Silva, que sempre está com a gente. O videografismo do Leandro Ricarte, realização Grupo Agência da Notícia, a direção geral é de Ari Dornelles. Gente, vamos ter consciência então, começando, como eu já disse, direitinho, né? Se você está pretendendo engravidar, procure já um ginecologista para você fazer aí os exames necessários. Existe uma variedade de coisas importantes, por exemplo, você saber qual é a qualidade do seu sangue, do seu esposo, para também não dar incompatibilidade e depois gerar problemas para a criança. Nós temos aí essa questão de doenças gestacionais que podem ser resolvidas através de um ultrassom bem feito, ou de um ultrassom não, de um pré-natal bem feito. Então não deixe de buscar os recursos que hoje a gente tem. A medicina lutou tanto, né? Tem se esforçado tanto, a ciência evoluído tanto, então a gente hoje pode resolver muitos problemas e evitar de condições futuras ruins. Nosso muito obrigado e repassem esse programa para os amigos, familiares, para quem você acha que precisa assistir e também ficar muito bem informado. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima episódio do nosso Conversa Franca.